O Festival É Tudo Verdade, ele também vai contar com o documentário Pau d'Arco. Isso conta a história de uma chacina que aconteceu no sudeste do Pará e que completa 8 anos em maio desse ano. Ela foi noticiada pelos principais jornais do país em 2017. 10 trabalhadores sem terra foram mortos durante uma operação conjunta das polícias civil e militar dentro de uma fazenda ocupada na região da Floresta Amazônica. Esse filme acompanha por 6 anos a trajetória de Fernando dos Santos, o único sobrevivente que revelou a identidade publicamente, e também do advogado José Vargas, ele responsável por defender essas vítimas e contestar os despejos judiciais. Essa produção mostra os bastidores da luta pela justiça e também a denúncia de possíveis tentativas de acobertar o crime. O documentário mistura o jornalismo investigativo com o estilo que é cinematográfico do True Crime. Você vai acompanhar agora uma entrevista com a diretora dessa obra, que é a Ana Aranha. Ela me contou os desafios dessa produção e as incertezas que atravessaram todos esses anos na espera pelo julgamento dos acusados. Ana, primeiro eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, falar desse trabalho que é tão importante, jornalismo investigativo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o documentário, vi nos detalhes e já quero parabenizá-la, você e também toda a equipe, porque é um trabalho muito primoroso e que mostra o que aconteceu no Pará com as vítimas de um ataque muito cruel e também muito revelador em relação aos episódios que são sequenciais. Os anos vão passando e também uma dificuldade de trazer uma resposta para algo tão grave que aconteceu nessa região do país. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando sobre o desenvolvimento do trabalho investigativo que foi feito por você e também pela sua equipe. Ali, esse ato de chegar, nós temos no documentário testemunhas que são protegidas pela lei, uma delas que acaba conduzindo o documentário com muita leveza, apesar da crueldade dessa história e que tem um fim que é muito trágico. Eu queria ouvir muito como foi montado esse quebra-cabeça para ilustrar essa história que, infelizmente, assola o nosso país, não só nessa região, mas também em outros estados. Bom, muito obrigada, Rafael, pelo convite para participar, poder divulgar essa história, né? Como você disse, é uma história muito forte, mas também muito importante de ser divulgada, de que muitas pessoas conheçam ela. A gente começou essa investigação em 2017, no dia em que aconteceu a chacina. Foi quando 10 trabalhadores que ocupavam uma fazenda lá no sudeste do Pará foram mortos durante uma operação da Polícia Civil. Foi um episódio bastante cruel, porque os relatos dão conta de que a polícia rendeu as pessoas, houve inclusive relatos de tortura e então a execução desses ocupantes da fazenda. Além das testemunhas, trabalhadores rurais, 2 policiais civis que participaram da ação também fizeram delação premiada e confirmaram a versão das testemunhas, além de todas as provas periciais, né, que foi conduzida pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Estadual, que também comprovaram a versão das testemunhas, que foram extremamente corajosas, porque você imagina a dificuldade de você decidir dar um depoimento sobre a polícia, né? Em um país em que a gente sabe que muitas vezes as autoridades não são julgadas com o mesmo peso que as pessoas comuns. E é isso que a gente quer trazer à tona, essa questão que a gente quer trazer à tona nesse documentário. Os policiais, as autoridades do sistema judiciário, elas são investigadas tanto quanto nós que estamos fora desse sistema, elas respondem às mesmas leis que nós respondemos. Esses policiais que foram denunciados por todas essas pessoas, inclusive por outros policiais, eles hoje são réus pela chacina, foram denunciados, né, no caso, e só que hoje ainda estão livres e na ativa, aguardando esse julgamento, livres e na ativa. E a gente pretende, com esse filme, contando essa história, justamente trazer de novo essa história à tona, para que se debata o assunto, né, e para que a justiça volte a olhar para um caso tão importante e tão sensível como esse, que ficou conhecido como Chacina de Pau d'Arco. E é por isso que a gente dá esse nome ao filme, Pau d'Arco. São lavradores sem terras que lutam para ter um pedaço de terra para plantar. Trabalho na terra, bota minha mão na terra. Agora, o senhor acha, doutor, que é justo botar nós na rua depois de tudo isso? Quando a gente olha para esse movimento, Ana, quando a história ela vai se desenrolando e quem assistir esse documentário vai entender exatamente o que eu estou falando, nós temos um personagem ali que ele é muito central, que ele traz uma toada importante para esse ritmo, que é o Vargas,
que é um advogado e que ele assume uma linha de frente por ter uma ligação muito importante com uma das vítimas desse massacre. Ele mesmo diz no documentário que esse movimento para ele é muito difícil deixar isso de lado e não acompanhar a luta dessas pessoas, das famílias dessas vítimas. E ele vai trazendo justamente o que você toca, que é a dificuldade de trazer uma resposta, porque essas 10 vítimas, infelizmente, se foram. Mas o processo, a investigação e as outras que permanecem nesse mesmo rito por essa luta de terra e procurando sobreviver, é ele que vai ajudar cada uma dessas famílias. Essa chegada do Vargas e esse movimento, em certo momento, ele começa a se questionar nesse documentário da função que ele tinha para essas famílias e sobre a dificuldade que é de trazer essas respostas. Que ele fala que até a investigação, quando não é muito bem feita, nesse caso pode ajudar as famílias porque é uma ausência de provas, mas que ao mesmo tempo também traz uma certa sensação de injustiça, de verificar que o júri não aconteceu e esses policiais, eles ainda estão soltos sem o julgamento correto acontecendo. Sim, eu acho que o personagem eu acho que a figura do advogado, do Vargas, ela é muito importante porque ele representa essa tentativa de promover o acesso à justiça. Então, pessoas que vivem à margem, né? Porque os trabalhadores rurais, muitas vezes, eles não têm acesso nem à sua própria documentação, muitos deles são, inclusive, analfabetos, nesse caso. Então, o Vargas, ele é a figura que busca trazer essas pessoas e trazê-las para dentro do sistema legal presente no país, né? Dar acesso à justiça para elas. Então, a gente vê ele levando elas para as audiências, a gente vê eles se reunindo, explicando o processo, né, de como elas podem pleitear os seus direitos, porque eles ocuparam uma fazenda e eles argumentam que a fazenda estava improdutiva. Então, ao provar que a fazenda está improdutiva, eles têm direito, né, a ter esse acesso à terra. Tanto que hoje o governo deu início ao processo de desapropriação dessa terra, né? Então, se confirmou que era um caso que fazia sentido, e eles estão pedindo isso há muito tempo. O Vargas, ele entra como essa figura que tenta trazer essas pessoas para o acesso à justiça. Só que, no meio desse caminho, ele vive muitas dores, ele vive muitas violências, né? Vou dar só um spoiler do filme, porque eu acho importante que as pessoas assistam e saibam que não é um filme só sobre uma tragédia, sobre uma chacina que já aconteceu. É um filme que presencia outras violências, né? E que registra essas violências enquanto elas acontecem. Então, o Vargas, o nosso protagonista, em um certo momento do filme, ele vai preso, né? Acusado de homicídio, e a gente investiga e a gente mostra que a evidência que foi trazida contra ele não fazia o menor sentido, era uma piada que ele fez, que foi tirada de contexto, né? Então, a gente mostra como essa pessoa ela pode estar sendo silenciada, justamente porque ele promove o acesso à justiça para pessoas que estão à margem, né? E incomoda os poderosos. Então, é uma figura muito solitária, esse advogado, um advogado popular, né? A maioria das vezes que a gente fala, é um filme sobre um advogado, as pessoas falam, mas advogado vai render um filme, advogado é uma figura tão... São conhecidos, né, de um jeito tão, assim... frios, né, como se fossem pessoas frias, mas não esse, né? Esse é um advogado que age com o coração, que age pela causa e que acaba sendo criminalizado por conta do seu envolvimento nesse caso. Então é um processo que a gente acompanha do começo ao fim. Aí não vou contar o que acontece no final, né, para não dar tanto spoiler, mas assim, temos um final cheio de esperança. Esse é um processo muito legal, Rafael, porque durante o filme, muitas vezes eu fiquei desesperançosa, né? Foram 7 anos atravessando essa história. E muitas vezes eu falei, não, vai dar tudo errado, eles não vão conseguir, o Vargas vai ficar preso, a casa caiu, deu tudo errado. E aí, quando eu falava com eles, eles falavam, não, Ana, não vai dar tudo errado, a gente vai continuar lutando, a gente tem chance, e o pouco de chance que a gente tem, a gente vai lutar até o final. Então, eu entendi que eu não tinha o direito de ser pessimista, quando eles que estão lá na frente, né, com o pé na terra, enfrentando tanta violência, são otimistas e permanecem perseguindo os seus direitos e o que eles acreditam que é certo. Então, isso também foi uma coisa que me alimentou muito para ir até o fim, né? E fazer o documentário até o momento em que a história realmente chegou no momento que ela está pronta para ser contada, que ela está pronta para ser vista pelo público.
Tem algo que marca muito no filme, que eles falam que as ameaças elas não vinham diretamente, mas um amigo que comentou com um colega até que a mensagem chegasse então no destinatário. E tem uma outra testemunha que você teve acesso, que enriquece muito esse filme, que é uma testemunha que permanece no programa de proteção de testemunhas, que ela também não é possível vislumbrá-la e também nem ouvir com extrema exatidão a sua voz, mas que os momentos, ao contrário do Fernando, que mostrava ali certa força em vários momentos, é uma vítima, uma sobrevivente muito fragilizada, né? Muito fragilizada, como são a maioria delas, né? São várias testemunhas da chacina. A gente não sabe nem quantas são, Rafael. Olha que loucura. A justiça não deixa que a gente saiba quantas são, para que elas não sejam perseguidas uma por uma, né? De tanto receio, de tanta violência que elas estão sujeitas. Então, essa pessoa que não mostra o rosto no filme, ela representa muitas outras. E muitas outras que estão hoje com medo, que estão hoje escondidas e quase sem nenhuma assistência, e que tem muito a dizer, tem muito a contar, né? Só que estão apavoradas. Então, essa necessidade, eu acho que o nosso papel como comunicador, né, como jornalistas, é trazer à tona essas histórias para que o Estado chegue lá e acolha essas pessoas e dê um mínimo de segurança para que elas possam falar, né? E um outro aspecto que é muito importante, Rafael, falar é que, assim, a gente sempre que fala dessas histórias, a gente fala muito sobre a violência, a gente fala sobre o medo, a gente fala sobre a falta de acesso ao Estado, etc, etc. Mas, ao longo dos anos, os trabalhadores também falaram assim para mim: escuta, você vai vir aqui todos esses anos, só vai falar de coisa ruim, você não vai falar das coisas boas que estão acontecendo aqui? E aí eu falei: não, me mostra, o que está acontecendo de bom aqui? E aí eles foram me mostrar a produção deles, e é a coisa mais linda, porque eles têm uma produção, que é uma produção que a gente, na cidade, chama de agroecológica, mas que eles nem dão esse nome, que é simplesmente uma produção que é completamente integrada com a natureza, que são pequenas plantações, eles estão regenerando o pasto de uma região de floresta amazônica que estava completamente desmatada para o pasto, né? Um pasto que estava vazio, segundo eles. Eles estão regenerando o pasto para plantar mandioca, quiabo, laranja, sabe? As mais diversas produções para comer e para vender na feira da cidade. Eles abastecem escolas, eles abastecem feiras, mercados da região. E é muito bonito de ver, assim. E a gente tentou trazer isso para o filme para mostrar que eles só resistem, eles só estão nessa luta porque tem muita coisa boa saindo dessa terra. É uma terra muito fértil, né? E a vida que eles têm lá, apesar do medo, também é uma vida boa porque estão na terra. Estão há 10 anos nessa terra, sem documentação. Inclusive, temos esse final de semana em São Paulo, aqui na Cinemateca, né? Além de São Paulo, já tem um rito que pode ser divulgado para o pessoal procurar e conseguir acompanhar. Olha, a gente vai ter 2 exibições na cidade de São Paulo, 2 exibições na cidade do Rio. Depois a gente vai ter uma exibição no estado do Pará. Todas elas estão na página do filme, né? A gente tem uma página no Instagram, que é Doc Pau d'Arco, e no site da Repórter Brasil, que é uma das coprodutoras da Repórter Brasil e a Amana Cine. Então, no site é bem fácil de encontrar todas as sessões, é repórterbrasil.org.br/Pau d'Arco. Eu queria te agradecer muito tempo e a disponibilidade para vir aqui falar, já te falar que é um trabalho assim muito primoroso, muito bem realizado, jornalismo investigativo, nos detalhes, isso é super importante para entender uma história dessa complexidade, dessa tragédia e ao mesmo tempo fazer uma transmissão muito clara para o telespectador exatamente o que as pessoas passaram e ainda enfrentam buscando por justiça numa questão tão delicada como essa aqui no Brasil. Foi um prazer conversar com você e vida longa ao filme. Muito obrigada, Rafael. Eu agradeço demais mesmo e estamos por aí, porque vocês precisarem. Obrigada mesmo. A gente que agradece.